Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até você diretamente do Estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Bem, Priscila, esta semana eu estou na Índia. Estou visitando Chennai para a Conferência Nacional do BNI e depois vou para Goa. Acho que é a minha quinta ou sexta visita à Índia. Um país, eu diria, maravilhoso. E o povo, maravilhoso. E eu amo as pessoas da Índia. Você sabe, eu tenho mais seguidores em minhas redes sociais na Índia do que na América. Uau, que interessante! É incrível. Sim. Bem, o que você tem para compartilhar conosco hoje? Sim, um título interessante. Comece com o gain, termine com o give. Portanto, há duas partes da reunião BNI em que passamos a palavra e todos têm a chance de falar. Quero passar um tempo deste podcast focado na segunda parte, a parte das referências da reunião. Alguns grupos se desviaram em relação a esta parte da reunião. E eu quero falar sobre isso. E vou citar vários podcasts mais tarde e vou recomendar que você volte e ouça todos eles. Mas hoje tenho uma visão um pouco diferente que acho que pode ajudar. Eu realmente acredito que as pessoas precisam saber o porquê antes que possam comprar o como, relacionado a quase tudo o que falamos. Então, aqui está uma ótima maneira de entender o porquê por trás da maneira como planejei a reunião. Particularmente em termos da parte de referências da reunião, a primeira vez que você fica em pé em uma reunião do BNI é a parte da apresentação semanal da reunião. E é uma parte sobre você. É o gain em Giver's Gain. Você está falando sobre você, quem é você, o que você faz. E a segunda vez que você se levanta, a parte de referências da reunião é sobre outras pessoas. Não é sobre você. É o give, ou a porção de doação da reunião. Você passa uma referência ou dá um testemunho. Agora, quando comecei o BNI, não era assim. Eu aprendi ao longo do caminho como fazer dessa maneira. E tem um ótimo podcast, eu explico isso no BNI Podcast, episódio número 323, e entro em mais detalhes. Vou dizer a versão curta dele aqui. Quando comecei o BNI, literalmente, nos primeiros meses, se você tivesse uma referência, você dava. Se não, você passava. Tínhamos apenas um grupo. Não tínhamos sequer um segundo grupo ainda. Dê uma referência ou passe. Dê uma referência ou passe. Bem, uma semana alguém não quis passar, ele queria dizer alguma coisa. Então eu disse, tudo bem, o que você quer dizer? E ele continuou falando sobre como esse quiroprático era ótimo no grupo e como ele realmente o ajudou muito com a parte inferior das costas. E pensei, uau, estou perdendo uma oportunidade inacreditável ao deixar as pessoas passarem. Ao invés disso, o que preciso fazer é, se você tiver uma referência, dê. Se não, dê um testemunho. Então, primeiro, deixe-me falar sobre o que o testemunho deve ser. Isso quase poderia ser um podcast próprio, mas vou tentar colocar aqui neste podcast, porque é assim que um testemunho deve ser. É sobre isso que você deveria estar falando. Se você não tem uma referência, você deve fazer isso. Um bom testemunho no BNI é uma declaração positiva e genuína que expressa sua experiência, satisfação e recomendação de um produto ou serviço de outro membro do BNI. O podcast 323 que mencionei tem alguns bons exemplos e tem um ótimo exemplo disso com o quiroprático. Mas vou elaborar mais este podcast. Aqui estão 5 características de um bom testemunho no BNI. Primeiro, autenticidade. Um bom testemunho é honesto e sincero, reflete os sentimentos e experiências genuínas que você ou a sua referência tiveram com um membro. Segundo, especificidade. Ele deve incluir detalhes específicos sobre o produto ou serviço, destacando os seus principais benefícios e como o outro membro de seu grupo impactou positivamente você, a vida ou os negócios de sua referência.
Terceiro, cenários de antes e depois. Se aplicável, um bom testemunho pode incluir uma comparação da situação antes de usar o produto ou serviço e como melhorou ou resolveu o problema após o produto ou serviço. Deve-se usar linguagem convincente, palavras descritivas e frases persuasivas para transmitir o entusiasmo e a satisfação da referência. Quarto, deve ser orientado para resultado. Deve-se conectar em resultados tangíveis ou resultados alcançados com o uso do produto ou serviço que o membro tinha a oferecer, como o aumento de produtividade, economia de custos, melhoria da saúde, melhoria da qualidade de vida ou dos negócios. Quinto, relevância contextual. Um bom testemunho é relevante para o público em potencial, os membros do BNI. Ele aborda os pontos problemáticos e as preocupações que os clientes em potencial podem ter e demonstra como o produto ou serviço pode resolver esses problemas de maneira eficaz. Isso é o que você precisa fazer na segunda parte da reunião. A primeira parte da reunião é o gain, é sobre você. A segunda parte da reunião é sobre se doar, o give. Trata-se de falar sobre o outro membro do BNI usando uma dessas ou todas essas 5 coisas diferentes que acabei de compartilhar, que ajudarão você a fazer um testemunho melhor. Lembre-se de que um bom testemunho deve refletir a experiência real de um cliente e fornecer informações valiosas para possíveis fontes de referência. A primeira vez que você se levanta durante a apresentação semanal da reunião é sobre você. É a parte gain da reunião. A segunda vez que você se levanta durante a parte de referências da reunião é sobre outra pessoa, outro parceiro. É a parte give da reunião. Você passa uma referência ou dá um testemunho. Na verdade, um membro do BNI recentemente me disse que o grupo dele não fazia isso, que eles vão continuar a fazer relatórios de 1 a 1 e de unidades de educação e durante a parte da referência da reunião. E é por isso que estou fazendo este podcast, por causa do comentário desse membro para mim. Eles queriam continuar a fazer 1 a 1 e unidades de educação durante a parte de referência da reunião. Bem, eu não posso obrigar alguém a fazer a coisa certa, mas posso fazer o possível para inspirá-los a fazer a coisa certa. E assim peço a todos que façam da segunda parte da reunião o que ela foi concebida para ser, ou seja, para dar uma referência ou um bom testemunho. Se você ficou sem testemunhos para membros, dê um testemunho sobre algo que o BNI fez por você, ou outras pessoas que você viu no grupo, que o BNI ajudou de alguma forma. Não é tão bom quanto um para um membro, mas é melhor do que elogiar a si mesmo pelas UEGs, unidades de educação, 1 a 1 e outras coisas que você fez. Oh, meu Deus, eu vejo isso como, às vezes, como mesmo dar um tapinha nas minhas costas. Fiz um ótimo trabalho, eu fiz 1 a 1, eu fiz unidades de educação. Nunca é sobre isso que essa parte da reunião deveria ser. Quando você fala sobre unidades de educação 1 a 1 que você fez durante a parte da referência, isso é apenas um tapinha nas suas costas pelo que você fez. Se você realmente quer falar sobre isso, deixe-me dar 2 alternativas que permitirão que você continue fazendo isso de uma maneira diferente e não vai tirar o coração e a alma desta parte da reunião, que é importante. Se for realmente importante para você informar a todos quantas unidades de educação em 1 a 1 você fez, você pode fazê-lo durante sua apresentação semanal. No entanto, as pessoas não fazem isso porque toma tempo de sua parte gain da reunião. Então, elas tentam colocar na parte givers da reunião, embora nunca fosse para estar lá. Fazer isso durante sua apresentação semanal é uma opção, mas aqui está uma opção melhor, acho que para todos. Faça com que sua equipe de liderança do grupo imprima o relatório Palmes e o distribua a cada semana. Agora, tem um exemplo atualizado e um exemplo neste podcast, graças ao Jeremy Walsh. É da região Antártica, ou Grupo Antártica. Não sei se sabem, não há Grupo Antártica, esse é o nosso grupo de teste, que usamos para testar diferentes conceitos. Portanto, é um grupo fictício na Antártica, mas é o relatório do Palmes. E mostra quantas UEGs, unidades de educação, alguém pode ter, ou quantos 1 a 1 eles fizeram. Basta imprimir isso e distribuí-lo. Todos podem ver como você foi no que fez, e você mantém o coração e a alma da reunião, na parte da reunião, vivos.
Isso não vai tirar o que eu acho que é a parte mais importante da reunião. A razão pela qual criei o BNI, referências, e testemunhos que levam a referências. Portanto, recomendo a opção 2. Imprima os relatórios Palmes. Deixe-me encerrar recomendando alguns outros podcasts, por favor. Episódio número 551. Foi a primeira vez que discuti o fato de ter visto pessoas fazendo unidades de educação em 1 a 1 durante a parte das referências da reunião, em vez de dar testemunhos ou referências. Dê uma olhada nisso, é um pouco assertivo. Acho que dessa vez foi um pouco mais discreto, mas ouça esse. Episódio 563. Falo sobre como a fuga do ponto, perder o foco. Como alterou o motivo pela qual fazemos a parte de referência da reunião. A perda do foco é quando as pessoas simplesmente começam a adicionar coisas a algo em que se torne muito complicado. E isso é o que está acontecendo nesse ponto. Episódio número 559. E Priscila e eu conversamos sobre isso antes de irmos ao vivo nesta gravação. Não use esta parte da reunião para agradecer ao palestrante. Fale com ele após a reunião. Que ótimo trabalho você fez, parabéns. Mas isso é apenas um desperdício de esforço, eu acho. Esta é a parte de testemunho da reunião e referências. Elogie o palestrante cara a cara, face a face. Acho que você fez um ótimo trabalho, ponto. Mas fazê-lo publicamente é tirar a oportunidade de fazer a parte da reunião para a qual ela foi projetada. Dar uma referência ou um testemunho a alguém. O episódio 559 fala sobre o palestrante. Lembre-se, a primeira vez que você se levanta durante a apresentação semanal da reunião é sobre você. É o gain, do Giver's Gain. Foi projetado dessa forma. A segunda vez que você levanta durante a parte da referência é sobre outra pessoa. É o testemunho ou a referência, é a parte de referência ou testemunho da reunião. É a porção do Giver's Gain. Peço que adote essa abordagem. É o coração e a alma do programa que criei pela primeira vez. E eu odiaria nos ver nos afastando disso. Eu quero fazer a diferença para as pessoas. Era isso que eu queria. Queria fazer a diferença para as pessoas. Se você quer fazer a diferença para as pessoas em seu grupo, doe de verdade quando tiver a oportunidade de fazê-lo. Não fale sobre você, não fale sobre outra pessoa durante a parte de referência da reunião. Fale de quem está ajudando o grupo, de quem está ajudando as pessoas, com uma referência ou um testemunho. O que você acha que há de errado com todos no grupo elogiando o palestrante? Porque acho que as pessoas estão fazendo isso porque sentem que estão realmente doando para aquela pessoa que está apresentando. Eu falo sobre isso no episódio 559. E olha, é uma forma de doação, mas não é uma referência ou um testemunho. E esta é a parte de referência da reunião. E se você não tem referência, dê um testemunho. Olha, você pode dar um elogio, pode dar um presente, pode dar um bombom. Não é disso que estamos falando nessa parte da reunião. Estamos falando de passar uma referência ou dar um testemunho. Peço que elogie o palestrante, mas no particular, mas não durante essa parte da reunião. Já vi em algumas reuniões que as pessoas que estão visitando, quando perguntamos a eles o que você mais gostou da nossa reunião, entram no embalo dos membros elogiando o palestrante. Essa parte da reunião é sobre dar uma referência ou dar um testemunho. Esse é um exemplo perfeito de fugir do ponto, de perder o foco. Você adiciona coisas, e adiciona coisas, e adiciona coisas, e é como o controle de TV. Você precisa de 2 ou 3 para operar a sua TV. Por quê? Porque é uma fuga do ponto, é fugir do objetivo. As coisas são adicionadas e adicionadas e adicionadas. O que queremos fazer é focar, focar e focar. Quanto mais nos concentramos, mais bem-sucedidos somos. De novo, quanto mais nos concentramos, mais bem-sucedidos somos. Exorto você a elogiar o palestrante em particular e a dar referências e testemunhos publicamente. Para aqueles que estão ouvindo esse podcast, peço que o compartilhem com seus grupos, e especialmente aqueles grupos que talvez estejam fazendo o que estou sugerindo que não façam. E apenas considere qual seria o benefício de doar versus dar tapinhas nas suas próprias costas por causa das unidades de educação que você fez. Apenas considere isso. Acho que você vai achar que vai ser bem melhor
fazer do meu jeito. Tudo bem, terminei. Deixe-me sair do meu palanque agora. De volta com você, Priscila. Ok, bem, eu achei ótimo. Isso é tudo para essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional AIVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, hein? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção, eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Até logo!